Aí. Oi! Olá, boa noite! Boa noite! Nossa, o pessoal tá respondendo em conjunto e tudo, tá bonitinho, né? Bem? Tudo bem, como é que tá? Me contem aí novidades da semana. Então, Boas notícias da semana. Ei, Paula, Michelle, Shirley, daqui a pouco vamos ver, vai chegar, vai chegando. Enquanto isso, vamos nos ouvindo aqui. eu tenho uma boa notícia. Diga. Uma boa notícia. Eu resolvi olhar como uma boa notícia, né? Eu decidi olhar como uma boa notícia. Juliano já sabe um pouco da história, que ele já me viu penando no telefone chorando nas esquinas, né, Juliano? Então, há mais ou menos uns 2 anos e meio, eu venho tentando lutar com algo que não é da minha natureza mais, né? Que é lidar com gestão de muitas pessoas, de conflitos, e, enfim, e vinha sofrendo, não sabia que era de ansiedade, não sabia que era tudo que eu sentia em mim, no corpo, eu não sabia que era devido a isso, né? Então, comecei tratamento psiquiátrico, comecei terapia, comecei tudo para tentar lidar melhor com isso e fui tentando me ajustar ao ambiente. Esqueci o fone de ouvido. Posso continuar? Dá para ver? Pode, claro. E fui tentando me ajustar ao ambiente. Isso foi me causando muitos problemas emocionais e físicos até, né? Só que eu não percebia. E até que isso foi aflorando, assim, dizendo, tipo, tá, o que eu tô usando? Eu tô usando todo o meu conhecimento para sofrer, ao invés de usar meu conhecimento para viver feliz, né? De outra forma. Então, não era sendo líder, enfim. Por que eu conto essa história? Pois é, que bom que tu usou a estrutura ainda por cima, legal. Fiz estrutura. Por que eu conto essa história? Porque acho que no dia 7 de julho agora, eu passei muito mal. Eu tive uma pressão no peito, na cabeça, e a primeira coisa, eu estava trabalhando, a primeira coisa que veio é Covid, né? Porque o pulmão estava, eu achava que era o pulmão. E a cabeça e uma fraqueza, o corpo todo com Covid eu tava. E realmente eram sintomas, então preocupou e eu fui ao médico, o médico agendou o teste, enfim, e eu só fui piorando os dias, piorando, um ataque cardíaco e uma loucura, meu corpo todo mal. Fiz o teste, não era, e só fui piorando, só chorando, ficando ruim, enfim. E mandei uma mensagem. Por que eu conto essa história? Por que eu conto essa história? Porque eu agendei o psiquiatra que eu trato há mais de 2 anos, a ansiedade, né? E ele me ouviu, e eu chorei por 1h30 dentro da sala dele, e ele falou assim, agora eu consigo falar, isso foi na sexta-feira agora, né? Hoje é quarta. Ele, então, a gente vai começar um tratamento porque você está com síndrome de burnout. Então, você vai ficar afastada do trabalho por 30 dias a princípio, de repente mais 30 e mais 30 até você se sentir bem. Mas eu vou te indicar medicamente, clinicamente, de que você não vai voltar para sua função. E essa foi a boa notícia. Foi a boa notícia, por quê?
Porque na hora não foi uma boa notícia, né? Foi muito Não, difícil isso. na hora é estranho, mas é aquela história que Tipo, uma crise, ela pode ser vista como oportunidade ou como problema. E e nesse caso, ali a pra crise mim foi veio horrível. como oportunidade. Foi horrível, foi uma péssima notícia. Só que eu fui sentindo ao longo dos dias que eu tô morrendo pra nascer outra. Então, eu tô conseguindo ver essa dor toda como uma boa notícia da semana, sabe? Nada como fazer um hangout com a Vá para falar um negócio desse, né? Que a Vá tira esses negócios. Não, estou morrendo em vida para nascer outro. Mas Eu sei, mas é que é a Vá. mas também porque eu li um adoro o livro que jeito que ela fala. Né? eu adoro também. Eu não consigo falar igual, mas eu adoro. Mas tu sabes que foi sorte eu ter lido, mas eu falei baseado nela, mas no livro que eu li que ela indicou também, né? Sim. Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Vale a pena viver. Tô ligado, qualquer. Muito legal. Então essa é a minha boa Como notícia. apareceu, eu espero que o que eu vou trazer hoje de conteúdo aqui ajude um pouquinho também nessa tua forma de analisar. Deixa eu ouvir um pouquinho mais as pessoas. Thaís, como é que tá? Raquel, a Lu, a Paula e a Sandra, eu estava em hangout com elas até agora. Vocês já devem ter visto até no Insta para quem acompanha ali. Então é só um boa noite rápido aqui, que eu não aguento mais falar com elas. Ô, Michele, como é que tá? A Michele que essa foi boa. Né? Ô, Raquel, tu tá próximo de pessoas aí? Próximo de pessoas? Estou terminando o ambiente de trabalho, Tá. Vou ter que fazer uma pausa aqui, que eu tenho que fechar o caixa e discutir com o diretor, que é oftalmologista. Eu vou barrar, mas depois eu reassisto a aula, não preocupa não. Tá bom. Tá? Mas eu vou continuar. Vou continuar ao vivo até o final, mesmo interrompendo, viu? Tá bom, querida. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado você. Sotaque do inferno. Esse sotaque é muito bom, né, cara? Como é que tá, Michele? Me dá boas notícias aí, rapidamente. Então, tô levando meu projeto da minha empresa adiante, né? Estamos postando lá todo dia no Instagram uma forma diferente do que eu imaginava trabalhar, né? Trabalhar agora no digital. Uhum. E hoje, inclusive, acabei usando a estrutura para contar uma historinha que eu vou postar daqui uns dias lá. Ah, que legal! Achei muito legal. Eu falei assim, nossa, a estrutura é muito legal porque o Instagram ele é uma ferramenta de relacionamento, né? E se você não trazer isso para tua empresa, acaba ficando uma coisa muito rígida, né? E as pessoas se afastam. Sim. Então eu usei a estrutura para poder tentar me aproximar. O que eu posso dizer é assim, a estrutura em si, a técnica, né? Ela traz uma conversão maior, ponto. Então não vou nem assim, ó, eu lembro que eu cheguei a fazer curso de oratória, a Vá fez o Dale Carnegie, eu fiz um curso de oratória com um cara que era se não me engano, ele era um dos tops do Brasil, ele foi o cara que fez a parte de oratória para todo o COB, que era o Comitê Olímpico Brasileiro, na época da Olimpíada. O cara era realmente muito bom. E, assim, o ponto de quando você traz uma técnica é, de fato, levar comunicação de um jeito melhor. Então, eu achava que eu me comunicava bem. Quando eu apliquei a estrutura, eu vi que o resultado passou a ser melhor. Então, não tem. Contra o resultado, não dá muito para argumentar, né? O resultado veio. Então, eu tenho certeza que, à medida que tu começar a aplicar a técnica e vai pegando jeito, porque eu falo assim, tem algumas técnicas que eu, inclusive, tive que rever, né? Eu tenho que rever de vez em quando, porque não são as que eu mais uso ao longo do dia, mas tem outras que estão na ponta da língua, que eu uso muito, assim, né? E que são algumas que, inclusive, a gente vai conversar hoje. Deixa eu ver mais. O meu grande medo de falar em público era esse, quando contasse uma história, de perder a linha de pensamento. E quando você tem essa estrutura, você não se perde tanto, né? Porque vai mais rápido para falar. Eu vou falar sobre o que tu acabou de falar, inclusive, no conteúdo que eu quero trazer para nós. Muito bom que tu falou isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Douglas, como é que tá, cara? Olá, tá tudo bem? Tá funcionando o áudio? Tá muito bom. Nossa, tô te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Tem boas notícias da semana? Boas notícias da semana. Fiz os exercícios ali. Como é difícil inventariar histórias, né? Porque quando você começa a refletir sobre momentos marcantes, aí tu tá pensando um grande momento, né? E, na verdade, um momento que tu pode conectar com a pessoa
é um momento pequeno. Tipo, um exemplo que eu usei em uma das histórias, na história que eu montei ali, foi uma compra de um veículo, que é uma coisa corriqueira que todo mundo já fez uma vida. E aí pode gerar uma conexão maior com os seus ouvintes, né? Sim. Assim, ó, o que tu falou faz todo sentido. Lembrando que as pessoas se conectam, você vai ver, pode pegar as pessoas que você mais admira. Nós aqui, tá? Pensa na pessoa que você mais admira, que seja uma pessoa de sucesso, alguém que se comunica bem e tal. Pensa numa pessoa assim. Tenta lembrar qual foi a última história que você ouviu dessa pessoa. Pensa em alguém que você admira, alguém que você sabe que se comunica bem e tenta lembrar qual foi a última história que essa pessoa contou. Tá. Essa última história foi uma história grande ou foi uma história do tipo, fui na padaria comprar pão? Qual delas era mais próxima? Era trivial ou era grande? No contexto não era uma coisa grande. Tipo, eu lembrei agora uma história do LeBron James, tá? Uhum. Ele, um tempo atrás, eu vi uma história dele e ele estava contando sobre um treinador dele, que era um cara simples, que estava há 10 anos atrás ajudando pessoas da comunidade de Cleveland para que o esporte conseguisse permitir uma mudança de vida. Que é uma coisa simples, né? Exato. E corriqueira. E olha só que interessante. Um técnico, todo mundo já teve um professor de educação física? Todo mundo já teve. Então, no fundo, quando ele fala um técnico, a pessoa associa direto se a pessoa é comum. Se eu não sou jogador de basquete, ou não sou jogador profissional, nem penso num técnico, eu penso no professor de educação física. Já conecta com alguma história. Aí eu falo sobre ajudar a comunidade. Pô, quem já passou por situações de poder ajudar, ser altruísta e tal. Quando eu começo a ver o contexto, essa pessoa, ela traz a história numa coisa tão igual para igual que eu me sinto amigo desse cara. Parece que ele está contando uma história para mim como se tivesse, ô Juliano, olha só, deixa eu te contar. Pô, tinha um técnico meu e tal, a gente teve um serviço na comunidade. A história que ele fez era um link muito com a vida, tipo, isso. Ele estava presenciando um jogo que era o filho dele contra a equipe desse técnico atual, porque o técnico continua fazendo a mesma coisa. Que massa. E aí ele foi para o jogo. Por que ele estava no jogo? Porque o Estado estava ganhando o nome dele. Oh. E ele provavelmente tinha investido naquele contexto e tal. Então, aí ele ficou falando, porque foi emocionante, eu ver que ele continua fazendo, a gente está aqui ajudando a comunidade. Uma coisa eu vou deixar como uma das coisas que tu falou sobre a dificuldade de inventariar histórias. Quem mais aqui, levanta a mãozinha para mim, quem mais teve dificuldade de inventariar, de colocar mais histórias, de inventariar histórias? Ninguém? Todo mundo conseguiu inventariar histórias à vontade? Sim? Eu tive, tá? O que o Douglas falou foi o meu início lá total, assim. Quando eu falo assim, pô, história é grande, para mim era vestibular, era compra do apartamento, sabe aquela história doriana, assim, né? Tudo que a gente viveu na vida que era o que era grande para a vida. Quando depois eu comecei a perceber que o meu filho cair de skate era uma história muito legal, eu contar uma história para ele dormir era muito legal, e que, no fundo, tudo que eu estava buscando era criar uma conexão com as pessoas. E a história que você usa para isso não precisa ser nada grande. Ao contrário, as menores, inclusive, conectam mais até, né? Então, pode ficar... Essa questão de inventariar a história é bem comum até. Deixa eu ver, Thaís, como é que tu tá? Oi, tá me ouvindo? Muito bem. Tá. Para mim também foi um desafio bem grande essa questão de inventariar as histórias. Ainda não consegui. Algumas eu elenquei. Não, consegui uma que eu gravei o vídeo, assim, mas a minha tendência foi olhar pro macro e pensar no que de grande aconteceu para que eu possa contar para alguém, né? E foi o mesmo sentimento do Douglas ali, né? De às vezes a gente parar e olhar para o pequeno, para as coisas do dia a dia e tirar uma lição daquilo, né? Sim. Então eu estou tentando me policiar para prestar mais atenção no que é pequeno e trazer lições dessas pequenas coisas. Isso daí com o tempo vai vir, tá? Não assim, ó, no início, como eu te falei, para mim foi complicado no início porque eu buscava histórias que para mim eram assim, que foram as mais desafiadoras da vida.
quando no fundo não precisa ser. Ao contrário, a gente vai pegando das histórias. E aí depois que eu peguei o jeito, né, que eu fui praticando, pô, eu consigo ver hoje, sem brincadeira, nossa, senti uma dor no dente hoje à tarde, isso vira história de palestra fácil, entende? Porque é só você fazer qualquer associação com qualquer coisa, né? E a gente vai falar um pouco sobre o motivo pelo qual a gente faz isso, né? Deixa eu ver Sim, e essa, Ju, essa capacidade de tu, às vezes, usar a mesma história para vários contextos, né? Tu lembrar e encaixar, faz isso com muita facilidade, né? Total. A história do namorado ali, ela já adequou vários contextos que faz sentido, né? Já então, fiz é isso isso, também. isso que é um desafio pra gente. Preguiçoso do jeito que eu sou, cara, o meu filho já virou história por umas 10 coisas diferentes, assim. Mas de certeza. Porque assim, ó, ontem ainda eu fiz uma publicação, não sei se vocês viram, que eu coloquei, eu fiz uma foto dos dois cachorros na grama, assim. Só que quando eu vi a cara do House, que é o American, né? Ele é parecido com o Pitbull, é um American, um filhote. Ele tava com uma cara que tava avançando muito, assim. E aí, só que a foto do contexto inteiro, ele tava brincando com a Mana. Ele tava super felizinho lá brincando com a Mana. E aí eu falei que muitas vezes quando a gente olha uma figura, quando a gente está descrevendo uma foto, e a gente fala, eu estou olhando na foto isso aqui, é com base no foco que a gente está tendo naquele momento daquela foto. Então, qualquer história que eu conte, se eu pegar assim, Thaís, me conta uma história tua agora. E aí você vai contar uma história qualquer. Só que no final dessa história, você não vai dizer por que eu conto essa história. Você vai simplesmente terminar a história. Pá, terminei. Você não vai dizer por que você conta essa história. Se eu perguntar para as 9 pessoas que estão assistindo aqui nesse momento, essa história, você acha que vai ter quantas conclusões diferentes? Várias. Talvez até 9 conclusões diferentes. Porque cada um vai observar na tua história algo que está dentro dela e não dentro da tua história. O que eu posso mostrar numa foto, se eu pego assim, ó, olha essa foto aqui. Eu mostrei a foto e pergunto, o que você prestou atenção nessa foto? Aí você vai dizer isso, e aí eu posso ter 9 pontos de vista diferentes da mesma foto. Tá dando para entender? Então, quando eu concluo aquela história, quando eu faço o porquê que eu conto essa história, é com o objetivo de eu pegar daquilo que eu acabei de contar, o que eu quero que as pessoas prestem atenção. É como se eu estivesse passando a canetinha verde-limão na parte da foto que eu quero que todo mundo preste atenção. Entende? E numa foto, eu posso ter 10 pontos de vista diferentes. Numa história, 10 pontos de vista diferentes. Entende? Faz sentido também, né? Então, assim, ó, gente, oratória, para mim, assim, o que eu lembro do módulo em si, e o que eu costumo falar é prática mesmo, assim, ó. É fazer uma, fazer duas, fazer 10. À medida que você fizer uma, duas, 10, você vai começar a tirar, isso aqui eu posso fazer um pouquinho assim. Tanto que tem uma das técnicas que a Vá coloca lá, que quando você está explicando, você manter os pés paralelos e mãos paradas ao lado do corpo. Não tem isso? Todo mundo viu essa... Cara, para quem está acostumado a falar com os braços e com a cabeça e mexendo e tal, parece que a pessoa vai explodir. Né? Ela fala, não, mas... Não. Mãos paralelas ao longo do corpo, tal. E tal. Por que ela faz aquilo? Porque ela quer justamente, primeiro, criar o meu centro. Eu tenho que conseguir estar tranquilo para falar no meu centro. Depois que eu estiver tranquilo, que eu estiver falando, usando a técnica, aí eu vou começar a utilizar mão. Sempre condizente com o que eu estou falando, né? Um cara que eu fiz um curso chama Carlos Pessoa. Era um cara mega, assim, ele era diretor de compras da Uzi Minas, assim, um cara bem fodão. E aí ele falando justamente, quando a gente está falando, a gente tem que estar com o tom condizente com o gesto, né? A fala tem que estar condizente com o meu tom. Tudo isso tem que estar alinhado. Então eu posso, de repente, a gente deveria fazer tudo o que fosse possível para viver uma grande democracia, não concordam comigo? Foi, caramba, como é que eu coloco todo um contexto, uma batida na mesa, um tom de falar desse aqui para falar de democracia, por exemplo? Não faz um sentido, o discurso parece estar desconexo com o tom, né? Com a parte emocional do discurso. Então, treino.
Vou fazer uma, vou fazer duas, vou fazer 10, e à medida que eu começar a perceber o que eu estou conseguindo comunicar com aquilo, vai super bem, vai super fácil, vai melhorar bastante. Só não falei com a Rê. E aí, Rê? Tudo bem? Tudo, e aí, como é que tá? Tudo tranquilo. Como é que tá essa semanada? A semana foi ótima. Estou fazendo as pazes com o vídeo. As pazes com o vídeo, tá? Ainda não estamos no amor ainda, mas estamos chegando perto. Tá bom, mas já conseguiu fazer, usou técnicas, tá legal? Tá conseguindo acompanhar? Mais ou menos. Mais ou menos? Deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu dar a outra lá. Falou... A Shirley balançou que sim, né? É que tem a turma que é CDF, Shirley, não se preocupa, que o CDF normalmente é aquele que quando tira 9,5 ele fala, pois é, eu fui mal nessa prova. Não. Tem os que são CDFs, pode ficar tranquilo que isso acontece. E tem a turma que tira 7 e fala, meu, melhor nota do mundo, passei sem exame. Então pode ficar tranquilo que tá... Ótimo o vídeo dela, daí eu fui lá no direct dela, salvei o WhatsApp e fui lá, nossa, que massa, fiquei tão feliz. Quase xingou. Daí ela, jura? Para, né? Não, mas essa semana eu encontrei a dúvida, né, o incômodo da questão do vídeo. Eu inventariei as histórias, porém elas ficam muito grandes, né? Então eu encontrei também um jeitinho de roteirar elas para que eu crie os meus pontos, né, de construção para ficar mais objetiva. Perfeito. E a questão do vídeo era mais Vocês sabem desconstruir. Por que uma história precisa ser curta? Por que ela tem que ser curta? Não é que tem que, mas por que é interessante que ela seja curta? Para não desviar a atenção? Exatamente. E assim, ó, tem dois, eu até estava falando no hangout anterior, tem 2 momentos, 2 situações. Cara, se a pessoa não me conhece, pensa que eu vou... Gente, olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. E aí eu começo. Tarará, e vocês não me conhecem. Cara, deu 10 segundos, é tchau para mim. Os mais pacientes vão me ouvir 30 segundos. Se a história não está não tá concatenando, estou abrindo, e não vai... O único detalhe é que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro ouve. Se o cara é obrigado a me ouvir, eu tranco ele numa sala, ele é obrigado a me ouvir, eu posso falar o que eu quiser. Eu não estou preocupado se eu estou comunicando ou não. Agora, quando eu estou numa rede aberta, né, eu estou numa rede social, no Instagram, no Facebook, onde estou com um grupo, onde eu vou ter que contar uma história, eu preciso da atenção deles, cara, eu preciso dar um jeito de fazer eles ouvirem. E aí, para isso, as técnicas funcionam. E não é o Juliano que está falando. Dale Carnegie, que criou o curso, é o curso mais valorizado do ponto de vista de comunicação que tem hoje no mundo, quando se fala em comunicar bem. Então, ele fala, tem um jeito de fazer isso. Ó, segue essa linha aqui que as pessoas te ouvem. Segue essa linha que elas vão prestar atenção em você. E o curto dessa história, a ideia de colocar na técnica e encurtar, é para que a pessoa te ouça. Depois que ela me conhece, pô, eu conheço a Renata, eu já sei a história dela, pô, eu assisto um IGTV dela de 40 minutos, tá tudo bem, porque eu já conheço ela, já gosto dela. Enquanto eu não conheço, cara, é rápido, é papum, senão a pessoa não vai ver. Tá dando para entender? Faz sentido? Posso fazer uma pergunta? Claro que sim. A Vá tinha dito que dá para contar uma história boa em 1 minuto e meio. Total. Eu não consigo contar nenhuma história em 1 minuto e meio. 1 minuto e meio é uma eternidade. Não, porque a minha história, primeiro eu gravei e deu 5 minutos. Daí a mesma história eu fui e deu 4 minutos. A mesma história eu fui e deu 3 minutos. Aí deu. Tá, então, daí deu. Tu já conseguiu de cara reduzir 2 minutos numa história? Dá. O ponto é, se tu olhar o que são os pontos principais dessa história, e assim, 1 minuto e meio dá para contar uma ótima história. Tem histórias que dão, tem histórias que não dão, mas dá para contar uma boa história. Mas eu acho que com a prática, né? Claro. Pô, eu tenho histórias que dá para alongar um pouco mais, histórias que dá para alongar um pouco menos. Eu tenho dois. Depois eu fui ouvindo e vi quantas coisas eu não precisava ter dito. Exatamente esse é o ponto.
Tem coisas que não precisa e entender que o outro lado que está te ouvindo fala assim, pô, mas por que ela está falando isso, caramba? E eu vi que outras coisas dava para usar em outra história daí. Total. Deixa eu ver só aqui, Raquel. Eu também tenho funcionado mais, tive uma escola, o TikTok. Exatamente. Em apenas um minuto tentei muito. Lá antigamente, inclusive, mostra quantas pessoas viram até o final. Isso é exatamente para ver, a Raquel está falando ali, sobre, tem vídeos, né? A gente consegue ver, antes dava para ver isso dá para ver no YouTube, as pessoas que começam a ver o teu vídeo, então dá aquele pico de gente assistindo, daqui a pouco começa a cair, né? Ou de publicações no Instagram, dos stories lá, eu conto uma história longa, dá para ver quantos terminaram de assistir aquela faixa de vídeo, né? E pularam para a próxima. Então isso já dá para ver justamente quem está se engajando na história. Quem está se engajando. Então é normal lá, às vezes publico um vídeo, tem 100 e poucos visualizações no primeiro videozinho, no segundo 150, no segundo vai para 145, no terceiro vai para 142, no 139, vai caindo. Tem gente que já para de assistir dali, já passa para o lado, sabe? Por quê? A história não pegou. E é normal que não vai pegar todo mundo, mas desde que eu esteja tentando comunicar e a maioria esteja assistindo, estou feliz da vida. Eu estava falando, tenho dois... Deixa eu só fazer uma coisa que eu consigo mostrar algo do que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Espera aí. Aqui. Eu tenho dois filhos, né? Um de 13, aliás, que vai fazer 14, e o outro de 10 anos, de 11 anos. Esse de 11 anos, quando ele tinha 6 anos, ele costumava vir dormir aqui comigo, aqui em casa, e eu costumava chegar à noite e contar a história para eles para dormir. E nesse dia ele me pediu para contar a história, e eu não fui muito, estava com preguiça de contar a história, assim, né? Aí eu peguei um celular, peguei um videozinho do YouTube e coloquei para ele assistir um videozinho do YouTube. À medida que ele estava assistindo, aparece aqueles recomendados do lado, não aparece? No que apareceu recomendado, apareceu aquele vídeo do hipopótamo e o cachorro, não sei se vocês lembram que ele fazia. Foi um dos primeiros memes da internet, é muito famoso. Ele pediu para ver, eu deixei ele ver aquele videozinho. Ele foi vendo e fazendo assim com a cabecinha, né? Vendo e tal. E eu falei, filho, você nem sabe, mas quando você tinha 3 anos, você pedia para ver esse vídeo todo dia, né? Mais de uma vez. E ele foi terminando de ouvir, quando acabou o vídeo, ele falou assim, velhos tempos. Quando ele com 6 anos me fala esse velhos tempos, eu morri de rir. Eu falei, filho, da onde velhos tempos e tal? Mas por que eu conto essa história? Porque depois que eu vi a percepção dele sobre o que é o tempo, eu percebi o quanto eu poderia mudar as minhas estruturas de histórias para adequar melhor o meu tempo. E com isso, tá aqui, ó, 1 minuto e 27 segundos. Para contar uma história. É boa a história? É boa. Já contei ela umas 1000 vezes para assuntos completamente diferentes. Para executivo, para treinamento, para palestra. Já foi um monte. Entende? Uma mesma história. Poderia florear essa história? Claro que eu posso florear. Pô, se eu estou numa palestra que eu já vejo engajamento, eu faço uma gracinha a mais, eu exploro um pouco mais um detalhe, mas eu preciso chegar no final da história. E por que eu conto essa história? Senão fica só uma história perdida. Entende? Se eu conto uma história sem um final do porquê que eu conto essa história, acontece aquilo que eu estava falando para a Thaís. A pessoa percebe na imagem, na foto, o que ela quer. Quando eu falo sobre a percepção do tempo, todo mundo pensou o quê? Ah, legal, como valorizar melhor o tempo que eu tenho. Fez sentido? Certo? Então, assim, a técnica... Pode falar, Douglas. Uma dúvida. Essa, na verdade, é uma micro palestra, né? 1 minuto e 30, porque a gente está focando em talvez chamar alguém para observar outros conteúdos nossos no nosso blog. Perfeito. É isso. Perfeito. Tá. Mas num tema desse, quando você... que eu acho que é isso que vem sempre no primeiro momento, tá? Quando vocês colocam a atividade ali, pense uma palestra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, tá, é uma palestra curta, uma palestra longa, o que é uma palestra? Tá, não, eu vou fazer uma palestra porque se coloca a limitação do tempo como atividade, já seria uma coisa mais enxuta. E não criaria, como você está falando da foto, uma possibilidade da gente criar
fatos desnecessários, entendeu? Perfeito. Eu, antes de contar a história, eu escrevi ela. Aham. Parece que ficou longa. Mas na hora de contar, vai rapidinho. Vai um pouco mais rápido, né? É Mas isso. não ficou 1 minuto e 30. Mas assim, ó, cuida, não precisa. A Vá pede, assim, escolha uma história que caiba em 1 minuto e 30. Né? Tem histórias que envolvem mais detalhes. Tem, assim, ó, escolha uma história que caiba em 1 minuto e 30. Mas qual que é o treinamento? Qual que é a pegada no pé do 1 minuto e 30? Única e exclusivamente para fazer o que a Shirley acabou de falar. Eu contei a primeira vez, deu 5 minutos. Depois fiz 4, depois fiz 3. Cara, querendo ou não, eu consegui reduzir para quase metade do tempo uma mesma história e eu refleti, foi ela que fez isso, e eu refleti que tinham coisas que nem precisavam ser contadas mesmo. Show! Fechou, atingir o objetivo. Entende? Se conseguir bater em 1 minuto e meio, ótimo, significa que eu consegui ser ultra objetivo. Entende? Tem histórias que 1 minuto e meio fica até longa, poderia ser até mais curta. Entende? Mas o fazer concatenar, já te dou a palavra, Rê. Fazer concatenar no 1 minuto e meio passa a ser o desafio para a gente começar a dar valor ao que a gente vai falar. Não simplesmente soltar. Você imagina o seguinte. Imagina que eu falo assim, Douglas, tu tens 1 minuto e meio para falar no jornal, no horário nobre, no Jornal Nacional. Tu vais aproveitar 30 segundos ou tu vai aproveitar 1 minuto e meio? Vou tentar usar 1 minuto e meio. Cara, se me dão um horário para falar para 1 milhão de pessoas ao vivo, cara, é 1 minuto e meio, eu vou tentar cravar no 1 minuto e meio. Ou antes não deixar passar. Dar aquela chorada para passar um pouco mais. Mas não pode. Eles cortam, sabe aquela história assim? Se não sai nem um boa noite, sai o bo. Assim, sabe? Cortou. É ao vivo. Aquela história do ao vivo. Ao vivo, vai cortar. Cortou. Então tem que fazer caber. Só que se eu tenho uma grande oportunidade como essa, o que eu vou comunicar para esse pessoal? Eu vou falar, pessoal, então deixa eu contar um negócio. Sabe o que é? Eu tava, e aí, eu falei, porra, cara, em 1 minuto e meio, se eu não passei o recado que eu preciso passar, em 1 minuto e meio, já perdi a oportunidade no Jornal Nacional. Entende? Então, a gente acaba fazendo as comparações de quando eu estou falando com um amigo, quando eu estou falando com uma pessoa. Ali eu tenho tempo, a pessoa está na minha frente, então tudo bem se eu explorar um pouco mais o tempo. Mas e quando eu tenho tempo curto mesmo? O cara fala assim, Juliano, tu tens 15 minutos antes de entrar o próximo palestrante. Tu vai lá e dá tua palestra em 15 minutos. Eu preciso preparar o meu discurso para caber em 15 minutos e que eu passe o recado. Não é falar 15 minutos, eu tenho que passar o recado em 15 minutos. Para isso, qual que é o treino? O que eu vou falar? Eu preciso dar valor ao que eu vou falar. Eu preciso pegar uma história bem contada ou 2 muito bem contadas que em 15 minutos eu passo o meu recado. Entende? Então, assim, como é que eu aproveito melhor esse tempo? Só por isso. Então, esse é o desafio. O que a Shirley falou de ir reduzindo o tempo, ótimo. Significa que ela conseguiu tirar coisas que, não, isso aqui não faz parte da história. Só fazer um último exemplo disso. Alguém aqui faz a seleção de pessoas, assim? Faz seleção de pessoas. Ó, legal, Fabiana também. Sim. Oi, Fabiana, tudo bem? Eu não te dei um oi ainda. Sabendo o que aconteceu? Hã? Credo, isso é verdade? Quem está falando, Jesus? Peraí. Aqui. Pelo é verdade, eu acho que era a Raquel. Então, assim, para quem seleciona pessoas, e eu estou vendo que a maior parte são mais jovens, os currículos que vêm hoje para vocês analisarem, são 10 folhas ou é uma folhinha só? Uma folhinha só. Uma folhinha. O meu pai, quando me pediu isso faz alguns anos, assim, ele tinha acabado de ser da Eletrosul, ficou um tempo aposentado ali e tal, e queria voltar, e aí pediram para fazer o currículo. Ele me trouxe o currículo dele, tinha 12 páginas. 12 páginas. Aí eu olhei e falei, pai, tinha formação primária, formação ginasial, que era na época chamava ginásio, formação do ensino médio, formação técnica, o ensino superior inacabado que ele fez, o outro ensino superior inacabado que ele fez, a experiência da primeira empresa. Cara, assim, ó, era inacreditável que ele encheu 10, 12 páginas
com a história da vida dele. Era, de fato, o currículo da vida. Eu falei, pai, ninguém vai passar nem da primeira página do que o pai escreveu aqui. Comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que o outro ouve. Eu posso mandar a história da minha vida de 12 páginas para o cara. Eu sei que ele vai jogar no lixo. Porque ele não está interessado nas 12 páginas. Ele quer saber o que eu tenho para contar que interessa para ele. Então, se eu estou fazendo currículo para entrar numa empresa de tecnologia, não adianta eu falar, gente, olha, eu toco violão muito bem, eu sou um cozinheiro fantástico, adoro falar. E aí, e tecnologia, onde é que está? Vai trazer a comunicação que a gente quer ouvir ou você vai falar de tudo que você faz? Entende? Comunicação é aquilo que o outro ouve. Por isso que eu preciso dar valor àquilo que eu estou falando. Ponto. A história, ela tem que ter valor. E aí eu tenho que saber concatenar ela para que eu consiga transmitir de fato o que eu quero. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Legal. Diga-se de passagem, as técnicas, tenta se espelhar, pega os caras que melhor falam na internet. Ela falou que não conhece nenhum que usa técnicas nos vídeos, né? Pega uns bons que se comunicam muito bem e dá uma olhada se não tem uma estrutura ali de comunicação. Tem. Sempre tem. Os caras são bons, eles se comunicam muito bem, tá? Tem uma estrutura. Deixa eu ver... Tá. Deixa eu colocar mais alguma dúvida em relação às ferramentas dessa semana? Como é que foi, como é que está sendo, por enquanto, o curso? Os vídeos estão sendo legais? Estão gostando da dinâmica dos vídeos? Falem um pouquinho mais sobre isso. O Rê, eu acho que eu não te dei a palavra. Tu tinha pedido, eu acho que eu não te dei. Pode falar. Quando você contou a história do teu filho, você foi direto ao ponto. Você já foi contando que ele já ia para tua casa dormir. Você não ficou enrolando para chegar na cena da história. Porque não importa se ele veio de carro, se ele veio de trem, se ele veio andando. Nada disso importa para a história que eu quero contar. O que importa para a história que eu quero contar é que eu mostrei um videozinho para ele, que ele pediu para ver um outro, e que aí quando ele falou no final velhos tempos, que eu vi a percepção dele sobre o que era velhos tempos. Com 6 anos, lembrando de coisa de 3 anos. Era isso que eu queria contar. Poderia reduzir essa história mais um período ainda. Dá para fazer em 1 minuto, se bobeasse. Então, não necessariamente tem que se criar uma introdução para o ponto principal da história. Ponto. Porque é o que eu quero. É igual, é a história do currículo. Se eu for aplicar para uma empresa de tecnologia, eu posso dar uma enxugada no meu currículo para colocar só o que importa para a tecnologia. O que eu quero para as pessoas hoje, quando eu vou fazer uma palestra, diga-se de passagem, quando eu vou fazer a ferramenta de administração do tempo, vocês vão ver essa ferramenta durante a formação, mas essa ferramenta, a inspirativa que eu utilizo é a história do meu filho. Seja para uma palestra para 30 pessoas, seja para um atendimento individual. Eu pego e conto, tal. Mas por que eu estou contando essa história? Para que a gente tenha noção do que é a percepção sobre o tempo. Qual que é a tua percepção sobre o tempo? Qual foi a ideia de contar essa história? Todo mundo, quando chegou aqui, todo mundo, Shirley, Douglas, Fábio, Thaís, Renato, todo mundo quando chegou aqui, vocês estavam com a cabeça aonde? Com as coisas do dia de vocês. A Shirley veio, eu estava fazendo tal coisa, o Douglas estava fazendo outra, aqui é outra, todo mundo estava fazendo alguma coisa com a cabeça ainda, talvez, focada em coisas do dia. Concordam? Sim ou não? Quando eu pego e conto uma história e eu fatio, eu falo assim, gente, a gente vai falar sobre tempo. É como se eu pegasse e apagasse tudo que está acontecendo em volta, que não seja sobre o tempo, e fizesse a nossa cabeça pensar em quê? A administração do tempo, em tempo. E aí agora a gente vai falar sobre tempo. Para isso serve uma história inicial. Para que eu fatie na cabeça, né? Para que eu foque o que está acontecendo na cabeça da pessoa, que tem muita coisa acontecendo. Vamos falar sobre oratória. Vamos falar sobre tempo. Vamos falar sobre dinheiro. Para isso serve essa história inicial. Para que eu traga a atenção dessa pessoa para o assunto que a gente vai conversar. Pode falar, Sheila. Então, eu acho que as minhas histórias estão sendo mais demoradas, porque eu levei em consideração o que a Vá falou de quanto mais detalhes, eu fazer a pessoa se imaginar no lugar, na cena, vai fazer com que ela se conecte mais com a gente. Então, eu acho que eu não fui tão direto à história do
filho, digamos, porque eu fiquei contando da árvore, de não sei o que, para a pessoa se imaginar. Isso. Só que esse é um ponto. Assim, ó, quando eu falei da história do 1 minuto e meio, gente, 1 minuto e meio é pelo exercício de valorizar a história. Se o cara me diz assim, Juliano, tu tens 1 minuto e meio para falar para 50 mil pessoas aqui, e eu tenho 1 minuto e meio, a conexão vai cair, sabe? Em 1 minuto e meio a conexão cai. Eu preciso ter uma história objetiva e que passe o meu recado. Juliano, tu tens... Essa situação, né? Claro. Juliano, tu tens 30 minutos para falar. Porra, 30 minutos para falar, eu vou poder explorar mais a história. Mas com uma coisa, tá? A questão dos detalhes não é o detalhe em si que importa. É a emoção que você transmite ao contar sobre o detalhe. Então, tu poder falar assim... Então, olha só, eu tenho uma história muito interessante, que eu fui uma vez na floricultura e tinham rosas vermelhas, tinham amarelas, tinham algumas até de cor diferente, eram azuis. O cheiro, o aroma era muito bom. E, pô, eu estou contando uma história num nível tal que qual é a emoção que eu transmiti para contar essa história? Nenhuma. Então, posso encher de detalhes, posso dizer que tinha 18 pétalas numa, 14 na outra, posso dizer que tinha espinha numa e não tinha espinha na outra, mas se eu não transmitir... Já passei você, já. Oi? Já troquei, já. Exatamente. Terminei, cara. Quando você chegou na amarela, eu já cansei. Já passou, já dei o toquezinho aqui, já fui pro próximo story. Agora, se eu falar assim, cara, eu fui numa floricultura, tinham 3 rosas, eu fiquei de cara, 3 rosas. Pra mim era rosa vermelha ou branca. Porra, tinha amarela, tinha uma outra de um tom roxo lá. E eu ainda fui pegar numa, acabei me espetando. Alguém já espetou o dedo uma vez? E aí, porra, eu tô começando. Aí eu tô envolvendo as pessoas. Eu tô colocando a entonação necessária para criar envolvimento. Quando é que uma pessoa se envolve com a outra? Quando eu tô reto ou quando existe emoção na minha história? A questão do detalhe tem relação com a emoção que eu coloco na história. Isso é detalhamento. O que eu senti? Falei, cara, eu senti um aroma, um negócio, era, sabe, me preencheu, assim, eu senti como se estivesse caminhando por um pasto com muitas flores. Ah, pô, aí você está passando a emoção daquilo. Aí eu faço com que a pessoa que está te assistindo fale, cara, olha, é como se eu estivesse junto com ela lá, correndo naquele campo de flores. Tá dando para entender? Então, a questão não é o detalhe, é o que eu transmito ao colocar os detalhes. Tá? Douglas, você ia falar? Eu ia perguntar justamente isso, porque assim, ó, no exercício imaginar uma história, tá? Só que fica faltando um ponto importante, porque o que você está falando, assim, quando você está falando do minuto, de 1 minuto e meio, do público que você vai atingir, tá? Isso. Você tem um elemento anterior, que é qual? Juliano, você vai falar para 50 mil pessoas que estão aqui pensando em investimento. Aí tu fala alguma história envolvendo o dinheiro. Tá. Porque você vai falar em 1 minuto e meio algo para causar reflexão. Perfeito. Quando a gente pelo menos quando eu fui pensar no exercício, tá? Eu não me imaginei falando para quem, porque aí eu tenho que pensar que é meu público. Quando eu não tenho um público específico, eu gostei bastante do vídeo da Shirley, porque ela tá falando a questão de venda, do feedback. Uhum. O feedback é uma coisa extremamente importante em qualquer área, tá? Tá. Mas ela escolheu um público. No meu caso, eu fiquei mais perdido para montar a história porque eu não sabia para quem que eu ia falar. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que a oportunidade continua sendo a mesma, né? Se eu vou falar para o Jornal Nacional ou se eu vou falar para uma turma de investimentos, dentro de uma turma de investimentos, será que o único problema que eles têm é investimentos ou eles têm outros problemas na vida? Tem vários. Vários. Todo mundo tem vários problemas na vida. Qual que é o meu objetivo se eu tenho tempo para falar para um público? É vender o meu peixe, concordam? Certo. Se eu for pensar, eu vou entrar numa coisa um pouquinho mais, que a gente vai falar bastante isso lá na frente, mas é importante a gente falar já. Imagina o seguinte, qual que é o teu produto? Tu quer aplicar, tu quer mesclar o direito e o coaching como uma ferramenta não sei se vai ser só para advogado, né? Eu não sei se vai ser só para advogado, se vai ser para pessoa física também, para pessoa comum, mas eu quero migrar isso daqui. Bom, deixa eu entender então qual é o meu produto. É algo que
misturando ferramentas comportamentais e ferramentas que utilizam o conhecimento do direito, possam levar melhor, vamos lá, melhor alguma coisa para as pessoas. Se melhor o que eu não sei, porque eu não sei exatamente o que o teu produto vai oferecer. Eu sei que no meio de 1 milhão de pessoas que vão estar lá me ouvindo, eu preciso vender o meu peixe. E o meu peixe significa, gente, eu sou advogado, eu fiz a minha formação em coaching e eu consegui associar esses dois conhecimentos, a advocacia e o coaching, que é a parte comportamental e a parte técnica, para conseguir melhores resultados para quem hoje tem algum tipo de processo, para quem gostaria de resolver melhor as coisas que hoje não estão sendo bem resolvidas no meio jurídico e tal. Querendo ou não, eu falo um negócio desse em 30 ou 40 segundos, eu vendi a minha ideia para um tanto de pessoas que têm aquela dor. Entende? E não necessariamente significa que eu estou vendendo, gente, olha só, tem um processo de não sei o quê. A gente fala que, e quando eu falei mais para frente a gente vai ver, eu só vou vender um remédio depois que eu souber a dor que essa pessoa tem. Ah, mas eu não sei qual é a dor que essa pessoa tem. Então eu vou falar sobre a dor para então falar do remédio. O que é falar sobre a dor? Pessoal, vocês que estão aqui me ouvindo, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem aqui já sentiu dor de cabeça? Quem aqui está com dor de cabeça nesse momento? Quem durante a semana acaba tendo dor de cabeça pelo menos 1 ou 2 vezes? A dor de cabeça é aquela que geralmente tem aqui atrás ou aqui na frente. Quem tem essa dor? Concorda que uma galera vai levantar a mão? Agora eu posso vender remédio. Gente, eu tenho Tilenol, é fantástico para dor de cabeça, blá, 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 blá. Só que se eu falar, eu tenho Tilenol para vender, os caras, mas que Tilenol? Eu sei que é o Tilenol, mas eu não encostei na dor dessa pessoa. E a história que a gente conta é justamente para levantar a necessidade das pessoas. Essa dor que a pessoa lá já tem. Então, quanto mais histórias eu tiver na manga para contar, melhor. Aí eu consigo conectar as pessoas, independente se eu sei do público ou não. Que quando a gente sabe o público, eu consigo explorar ainda melhor. Se eu sei que tu vai falar para a turma de finanças, eu pego um detalhe sobre finanças e coloco no meu discurso. Mas se eu não sei para quem que é, eu vou vender o meu peixe, encostando na dor que eu sei que o meu público tem. Quando tu pensou em associar o direito ao coaching, qual é a dor que você percebeu que as pessoas têm e por que você decidiu fazer isso? Você percebeu que existia uma dor nas pessoas? Sim. Hoje eu percebo bastante a carência por orientação, né? E aí a carência vai além e de tudo. O que, por exemplo, foi até o tema que eu fiz no exercício. A importância de uma consulta jurídica. Uhum. Todo mundo faz consulta para dentista, faz com ortopedista, faz tudo, mas não consulta o advogado antes de praticar um ato da vida civil. E aí eu contei uma historinha, que era envolvendo a compra de um carro, que era o sonho da minha vida comprar aquele carro, que eu, sendo advogado, estava com emoção. E acabei negligenciando um ponto, que era a checagem de um documento, que é o DUT, documento de transferência do veículo. Uhum. Se o cara tinha ou não tinha. Fui descobrir mais tarde que ele não tinha. Só que eu já tinha levado. E aí gerou todo o meu incômodo. Animal, por isso, altas histórias. Seria nesse desenvolvimento. Altas Só que já histórias. acaba dando mais do que 1 minuto e meio. Não, tu me contou agora, deu 40 segundos. Ah, tu estava contando? Na minha cabeça. Mas assim, ó, certeza que essa história dá 1 minuto e meio. E é uma história excelente. Inclusive, eu gostei da frase atos... como é que é? Atos da vida comum. Atos da vida comum. Atos da vida comum é muito advogado falando, né? Atos da vida comum. É porque, na verdade, ninguém pensa dessa forma, né? Eu sei. Mas eu gostei do termo que tu usou, que é um advogado falando que é o atos da vida comum. Eu falei, sei lá. Mas tu entende assim, ó, essa história é sensacional. Em 1 minuto e meio tu conta ela fácil. E diga-se passagem, tá? Assim, ó, se tu fala essa história no tal do 1 minuto e meio no Jornal Nacional, eu não sei para quem tu tá falando. Quantas pessoas aqui, estamos em 10 pessoas juntos, quantos daqui já tiveram algum problema de atos da vida comum? Pô, dá licença, meu. É óbvio que tu vai falar para 1 milhão de pessoas, vai ter 900 mil que vão falar, cara, que interessante o que esse cara falou. Deixa eu ir atrás dele para ver o que ele faz. Óbvio, porque tu encosta em problemas que todo mundo já passou. E ainda, detalhe, tu usa uma história tua.
Fala assim, cara, eu fui lá comprar um carro e esqueci de pensar no DUT. Porra, quem em casa já não passou por algo do tipo esquecer um documento, não assinar um contrato, confiar na palavra do outro, blá, 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 blá. Sabe o que ele contando isso? Eu pensei, nossa, como é que eu não consultei um advogado Exato! para fechar aquele contrato? Exato! É sério, porque eu levei um super calote. Exato. E muitos já levaram, entende? Então, assim, achar que a história é excelente, a história é pessoal, eu sou testemunha da história, isso conecta as pessoas que já passaram por problemas parecidos. Com certeza. Eu fiquei na dúvida de usar esse fato, porque querendo ou não, quando um advogado comete um erro que é básico, que teoricamente é básico, você não olhar o DUT, eu também estou colocando um pouco a credibilidade do profissional. Só que aí eu inventei o tempo, por isso que ficou longa. Eu contei resumida, por óbvio, né? Uhum. Quando eu falei que era no começo, tipo, 2012, eu tinha acabado de me formar. Assim, vou te dizer que as pessoas gostam de comprar de pessoas. O humano gosta do humano, cara. Então, assim, a pessoa, como é que funciona a cabeça do ser ali? Ele está olhando para o Douglas, ele vê um cara que aparentemente bem sucedido, está legal, ele está falando bem, está falando para um monte de gente, ele vai contar uma cagada que ele fez. Isso humaniza o cara, não prejudica a história dele, porque a história dele está colocando ele naquela posição. Graças a você ter se ferrado com o DUT, é que você está podendo contar essa história hoje. Entende? E outra, é legal, inclusive, contar muitas vezes, porque advogados experientes negligenciam esse tipo de coisa também. Não pensa que é só o cara que é o inexperiente, não é porque o cara está no começo. Cara, todo mundo aqui já caiu mais do que uma vez num conto do O foco central na minha fala era a emoção, porque eu falo da importância da consulta, e aí quando você faz uma consulta jurídica, você está tirando alguém que não tem emoção naquele ato, que não está preocupado se eu estou comprando o carro do meu sonho ou o apartamento. Esse advogado vai vir e vai te dizer, não, isso aqui tu tem que fazer isso. Se tu fizer isso e decidir que vai negligenciar, direito seu, mas você teve alguém te orientando para não ter emoção total, né? É isso aí. Perfeito. Então, assim, mas deu para entender como essa história conecta e tu pode chamar isso para o teu serviço com toda tranquilidade? Normal. Todo mundo conseguiu ver isso na história? Sim? Então, assim, o final dessa história, por que eu conto essa história? Pô, consulte alguém que esteja fora desse circuito do que é emocional. A gente compra por emoção, a gente está empolgado naquilo, mas é importante consultar alguém que seja de fora para que te abra os olhos para possíveis pegadinhas, armadilhas e tal. Pronto, maravilha. Entende? Vai fazer com que a pessoa coloque a mão na cabeça e vá, de fato, querer consultar alguém. Entende? Então, assim, serve para isso. A ideia, de novo, não se preocupem só com o tempo. O tempo é para que a gente concatene a história para levar para o público somente o que precisa da história. Não ficar floreando. Tenho mais tempo, vou fazer uma palestra, quero criar mais envolvimento. Pô, pode entrar em mais detalhes, desde que o detalhe traga a emoção necessária. Não é só falar das diferenças de cores, é como se eu estivesse vendo as diferenças de cores naquele momento. Deu para entender? Desculpa, acho que a Reto fechou, né, Rê? Matou dúvidas. Não? Então tá. Não tinha mais nada, né? Thaís, só que eu acho que não falou ainda. Não tá ali. E a Fábio? Também tá. Semaninha foi boa? Foi tudo tranquilo? Tá. Deixa eu colocar um conteúdo que eu queria colocar assim. Primeiro, antes de eu entrar com o conteúdo em si, que não é um conteúdo de oratória, mas é um conteúdo que vai explicar algumas coisas importantes. Sobre as ferramentas, mais alguma dúvida? Pode falar, Fabiana. Eu só fiquei com dúvida na questão da autoapresentação ali, não sei se cabe falar agora. Pode falar. Que quando assim, se a gente quer fazer que nem no meu caso, assim, se eu não quero colocar muito exatamente a minha profissão, por exemplo. Às vezes eu tenho alguma outra habilidade, alguma coisa, eu posso começar ou terminar de uma forma diferente? Para não dizer, minha função, trabalho na empresa tal, mas fazer de alguma forma, por exemplo, eu fiz um exemplo de autodesenvolvimento. Então, ao invés de
de colocar exatamente que eu sou especialista em alguma coisa, eu poderia juntar e falar, sei lá, eu sou apaixonada por autodesenvolvimento, pesquisa na área, alguma coisa nesse sentido. Se tu Tipo, pode, que tem a ver, mas que às vezes, né, tu não quer colocar... Pode, assim, ó, o que tu não quiser colocar, não coloque. Ponto. Até porque pode ter certeza que a hora que tu estiver comunicando aquilo já vai soar estranho, né? Então, eu sou pedagoga, mas eu adoro... Parece que a pessoa muda o tom enquanto ela está falando, né? Tem algumas coisas que tem relação com tu criares a credibilidade necessária com o público, que não necessariamente tem a ver com a função. Então, por exemplo, o que eu ser engenheiro mecânico tem relação com o desenvolvimento de pessoas? Pois é. Nada. Nada. Ou tem, né? Sei lá, né? Tipo, eu até posso fazer um link. Se perguntar para a Vá, ela vai achar uns 18 links diferentes. Certeza que ela é ótima em achar um link para as coisas. Mas assim, cara, ou nada ou muito pouco. Eu falo que a única coisa que eu faço link é sobre o pensamento sistêmico, né? De eu entender que as coisas têm começo, meio e fim, que um problema ele tem uma solução desde que eu pegue os pedacinhos dos problemas e equacione isso na minha cabeça para achar uma solução para isso. Agora, dos conteúdos, termodinâmica, materiais, desenvolvimento humano, nada. Eu falo que sou engenheiro mecânico no meu currículo por uma questão de levar credibilidade a quem está me ouvindo. O cara fala assim, o cara é engenheiro mecânico? Que legal, né? Que massa. Mas eu também falo que eu sou especialista em comportamento humano. E aí gera isso. Eu utilizo a engenharia mecânica como uma forma de levar credibilidade. Eu posso falar, eu sou policial e também trabalho com desenvolvimento humano. Que interessante, policial. Sabe? Agora, se tu vê que o que tu vai falar não vai agregar em nada e não vai nem levar a credibilidade, não precisa falar. Não mesmo, tá? Não existe necessidade. Tá? Sim. O currículo quem manda é você nessa hora. Imagina, é mais ou menos dizer o seguinte, eu vou ter a oportunidade de falar para várias criancinhas que saíram no pré e estão indo para a primeira série. A tua autoapresentação vai ser falar da tua profissão? Não, tu vai ter que criar alguma coisa para aquele público, entende? Agora eu vou fazer uma palestra geral, cara, coloca o currículo que você acredita que vai gerar a credibilidade necessária para as pessoas continuarem te ouvindo. Entende? Uma boa. Certo. Fechou? Que mais? Mais dúvidas? Não? Deixa eu passar uma coisa aqui. Me deu essa ideia porque a partir dessa semana ainda tem as ferramentas da oratória e lá na última ferramenta já é a abertura para o processo de live. E algumas pessoas relatam, né, e é comum acontecer esse relato, da pessoa dizer assim, eu tenho dificuldade em inventariar a história. Quem que falou? Acho que foi a Michelle que falou que foi legal ter colocado na técnica, porque se deixasse na história solta, ela trava, não é isso? Como se fosse a trava de passar, porque entra numa história que não está dentro da técnica. Isso daí, a explicação que eu queria dar para a gente nesse momento é a seguinte. Deixa eu colocar no... Deixa eu dar um share aqui, share screen. Todos conseguem ver? Sim? Eu já falei sobre isso aqui para vocês, sobre corpo... Não? Não. Deixa eu só tirar isso aqui daqui, só um segundinho. Beleza. Todo mundo vendo, né? Jóia. People, quando a gente vai fazer um diagnóstico, eu estou falando isso porque a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da nossa formação, tá? Eu vou provavelmente entrar nesse tema mais de uma vez. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, eu preciso separar cada pessoa que eu estou vendo como se fossem 4 corpos diferentes. Então, eu vou olhar para a Fabiana, eu vou olhar corpo físico, corpo racional, corpo emocional e corpo energético. Eu olho para a Shirley, corpo físico, racional, emocional e energético. Todo mundo tem esses 4 corpos. Todos temos esses 4 corpos. Qual que é o detalhe? E por que a gente faz essa separação? Porque cada um desses corpos traz uma forma de aprender diferente. Ele tem um jeito de absorver informações diferente. O corpo físico,
ele tem um jeito de aprender. Qual é o jeito que o corpo físico aprende? Com a questão da biologia, né? Se eu alimento ele bem, ele fica bem. Se eu não alimento bem, ele vai ficar doente. Se eu faço exercício com ele, ele vai ficar durinho. Se eu não faço, ele fica molinho. E o corpo físico só aprende desse jeito. Esse corpo físico, ele não sabe ouvir, ele não sabe ler, não sabe escrever. Ele é o corpo biológico. É somente como funciona a nossa biologia. Fomos? Sim? Vão falando comigo, people, ok? Deixa eu só ver, eu queria colocar aqui. Tá. Só para ver se está todo mundo aparecendo para mim. Quando eu vou para o corpo racional, no corpo racional mora o meu intelecto, a minha inteligência, mora o certo e errado sobre as coisas, mora o meu ego nesse corpo. E esse corpo ele também tem um jeito de aprender, que é dentro da racionalidade. Esse corpo ele sabe ler, ele sabe escrever, ele está fazendo um negócio maravilhoso nesse momento, que ele está decifrando o que o Juliano está falando, ele entende o que o Juliano fala, ele consegue inclusive dar respostas frente ao que o Juliano está falando. Isso tudo acontece graças ao nosso corpo racional. E ele só aprende desse jeito, com a racionalidade. Uma leitura, um vídeo, uma boa conversa. Tudo bem? Esse corpo só aprende assim. Não tem outro jeito dele aprender. Quando a gente vai para o corpo emocional, esse aqui eu quero dar uma atenção importante, é onde moram essas 5 emoções que estão ali embaixo. Tristeza, raiva, amor, medo e alegria. A gente chama aqui no curso de trama, né? É o acróstico ali. Tristeza, raiva, amor, medo e alegria. Nesse corpo só moram emoções, que são essas 5 básicas aqui. Só moram as emoções. E aí tem um detalhe interessante. Esse corpo ele só aprende com outra emoção. Ou seja, eu só consigo mudar um registro emocional com outro registro emocional. Eu vou dar um exemplo para comprovar o que eu estou falando. Alguém tem algum medo incontrolável? Do que é, Michele? O teu medo incontrolável? Podes compartilhar? De cachorro. Sério? Eu morro de medo de cachorro. Essa semana, inclusive, aconteceu uma coisa comigo, que a minha vizinha tá grávida. E o terreno dela é aberto. Então, o portão dela geralmente abre, os cachorros dela escapam pro meu terreno e eu fico presa dentro de casa, sem poder sair. E aí ela caiu dentro do terreno dela, com os cachorros soltos, grávida, com a barriga para baixo. E aí eu gritava, porque o meu medo, eu não conseguia sair correndo para ajudar ela, com tanto medo que eu tenho de cachorro. Cachorro grande ou pequeno, ou qualquer? Grande. Só grande? Qualquer cachorro. Qualquer cachorro. Tá. Se for cachorro na rua, assim, tudo bem, mas se for cachorro na rua, tudo bem. Na rua, assim, andando, né? Esses aí são mais tranquilos, mas os que ficam dentro de casa, assim, eu morro de medo. Perfeito. Já te dou... Então, assim, ó, vamos lá. Você quer ver? Olha que interessante. Medo de cachorro. Quantos mais aqui que estamos ouvindo tem medo de cachorro? Levanta a mão para mim. Ninguém. Significa que a Michele tem um registro emocional, porque, olha só, olha que interessante. Quando eu falo que os dois corpos são bem distintos, eu falo, Michele, olha aqui, eu vou te apresentar a Mano e o House. Eles são cachorros sensacionais, são muito fofos, eles não mordem, eles são legais. Tem um livro, olha só, esse livro maravilhoso que explica que cachorro não vai fazer mal, que é só blá blá blá. Eu posso te dar todos os motivos do mundo. Vai sair o medo? Alguém já tentou te dizer como é que tu não tem medo de cachorro? Várias pessoas, é óbvio que um monte de... Não, mas olha só, não, mas esse aqui não tem problema. Mas esse aqui não morde, mas esse aqui todo mundo já deve ter tentado. Por quê? Todo mundo estava tentando ensinar que corpo dela? Racional. O racional. E o racional, ele aprendeu, ele foi lá, ele viu o livro, ele falou, realmente, se eu chegar perto do cachorro, ele não morde. Só que o emocional não sente assim. Aí eu estou querendo fazer com que o corpo emocional haja com base na razão. E ele não funciona. A emoção é sempre mais forte do que a razão. Por isso que a gente diz que ficou cego
de emoção, ficou cego de raiva, porque realmente parece que a gente não pensa na hora. Cara, naquela hora ali eu explodi, eu nem pensei. Naquela hora ali eu morri de medo, eu nem pensei. Certo? Por quê? Pensar está no corpo e atitude e comportamento mora no corpo emocional. Atitudes e comportamentos moram no corpo emocional, não no racional. Por isso eu posso dar um livro maravilhoso para ela ler, posso explicar para ela do fundo do coração que cachorro não faz mal nenhum, porém o corpo que aprendeu isso foi o emocional e não o racional. Fomos até aqui? Deu para entender isso? Deixa eu só ver aqui que caramba, peraí. De volta, tá. Medos dos meus projetos fracassarem. Não comprei seguidores, sabe? Nem queria comprar. Depois queria a opinião de vocês. Tá. Que aí é a questão do medo do fracasso, né? Falaremos um pouco sobre isso também. Mas deixa eu voltar aqui primeiro. Até aqui fomos, então, certo? Lembra, comportamento e atitude moram no corpo emocional. Mas olha só, eu tenho medo, não é medo, eu travava quando eu ia contar uma história que não tem uma estrutura. Quem aqui, levanta a mão para mim, tem medo de julgamento? Levanta a mão. Sabe? A Shirley não. Tal, tem pouco, uma metade tem, outra metade não tem. O que acontece com o medo do julgamento? Existe um público específico que consegue te tirar desse eixo, que te tirar dessa concentração. Por exemplo, quem tem medo de falar em público? Levanta a mão. Medo de falar em público. Provavelmente quase os mesmos que falam do medo do julgamento. Por quê? Como eu não sei o que o público está pensando, eu passo a imaginar que eles estão me julgando com base no meu maior medo. E por mais que eu fale assim, Michele ou Fabiana, olha, o público é legal pra caramba, é tudo bem, tá tudo certo. Olha, eles te amam, vai lá que tá tudo bem. A pessoa vai com o coração na boca. Porque para ela é um medo do julgamento de algo que ela não controla, por mais que eu explique isso para ela. E é o mais louco que isso surge em alguns momentos muito distintos. Tem, sabe, algumas coisas que não fazem nem muito sentido com... por que apareceu justamente agora? O meu filho mais novo, esse mesmo, né, da historinha de dormir, tem no colégio deles uma comemoração do Dia dos Avós. Eu não sabia. Inclusive é por agora, é em julho. É agora em julho, né? Eu não sei qual é o dia, 26 de julho ou 15 de julho. Não lembro que dia que é. Mas é isso mesmo, é alguma coisa por agora. E aí eles tinham uma apresentaçãozinha, onde estavam convidados todos os avós para assistir a uma pecinha que eles criaram lá. E qual que era o detalhe? Cada um deles ia pegar um microfone e ia contar, ia falar um poeminha. Poderia ser um poeminha já existente ou eles criarem um poeminha. E todos os alunos iam falar. E era um monte de aluno. Então eles iam a cada 5 alunos, assim, iam 5, aí passava o microfone de um para o outro e tal. Vocês conseguem imaginar uma sala com menos julgamento do que um monte de avô e vó vendo os netinhos? Aliás, o único julgamento que eu consigo imaginar é amor puro, assim, né? Porque vô e vó para neto, imagina, só tem amor ali. As crianças, 7 anos, 8 anos, pegava o microfone, assim, ó, travada, mas travada, assim, ó. E aí pegava e falava, e puf, passava o microfone pro lado. Desse jeito, assim, ó, mas duro. E ela pegava e entregava o microfone e nem olhava para a plateia, já continuava olhando pro cara do lado, para não ter a conexão aqui com a plateia. O do lado pegava e e passava pro outro, sabe? O negócio, eu fiquei tão ruim naquela cena, mas tão ruim, vendo as crianças ali sofrendo, mas assim, ó, sofrimento. Teve uma que é o melhor amigo do meu filho, e essa história é por esse ponto. Ele estava fazendo assim, ó, para chegar na hora dele. Na hora que chegou o microfone na mão dele, ele fala assim, ele era japonesinho também, né? Meus filhos são descendentes. Aí ele fala assim,
vovô Eodi e vovó Eobá, que é o vovô e vovó em japonês. E eu estou aqui para dizer que eu amo eles, larará. E passou para o outro. Quando ele passou o microfone para o outro, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas ele fez assim, ó. Ele imaginou que não estava ninguém vendo. Ele chegou, sabe, ele colocou a mãozinha na barriga assim, fez... Aí eu falei assim, cara, eu não estou acreditando, assim, ó, o sofrimento, deve ter aberto uma úlcera naquele momento. Por que eu estou contando essa história? Porque exatamente no momento como esse, em que muitas vezes não tem o menor julgamento, é que se cria um medo de falar em público, por exemplo. A criança registrou em algum momento que estava sendo julgada, ou a criança registrou em algum momento que alguém falou mal, e assim, ó, e isso eu tenho um monte de história, principalmente dos que falam sobre medo de falar em público. Geralmente, não é algo relacionado àquele público específico, é algo relacionado a alguma história pela qual eu passei e que ficou algum mal entendido na minha história, algum mal entendido na minha vida, e que eu não consegui criar um novo registro emocional. Registros racionais, eu posso dar vários. Vocês vão poder fazer uma palestra para nós aqui e falar, nossa, foi super bem nessa palestra. Mas quando eu vou lá para o público, eu não consigo. Por quê? Tem algum ingrediente diferente. E esse ingrediente não está no corpo racional. O que a gente está aprendendo na oratória nesse momento tem relação com a técnica. Mora que corpo, técnica mora que corpo. Racional. O comportamento, a atitude, medo, emocional. Deu para entender? Por último... Juliano, Oi, pode falar. Conversando essa semana com um antigo diretor meu, e aí falando sobre a minha dificuldade do vídeo, e quando eu gravava com ele, eu me sentia super à vontade. Ele falou bem assim, isso é muito comum, que tem repórteres, por exemplo, que passam anos com a mesma equipe, vai super bem, ele faz aquilo todo dia. Quando troca de equipe, ele não grava mais, ele trava de uma forma que ele não adianta. E aí tem que desenvolver todo o trabalho com esse repórter para poder ele ter confiança naquela equipe ali e ele voltar a gravar. Como se ele faz aquilo ali todos os dias, a mesma coisa. Exatamente. Que é provavelmente... Quando ele falou, você vai conseguir, você só tem que saber que você conseguir com um, você vai conseguir com o outro, mas é uma questão de trabalhar isso mesmo. É isso mesmo. E fazer o diagnóstico disso, porque se eu entender o porquê que hoje eu travo, o que aconteceu na mudança de equipe? É porque lá o meu chefe ele me valorizava, eu me sentia seguro quando eu fazia porque ele me valorizava, e hoje eu não tenho isso. Eu falei, opa, então eu começo a diagnosticar, eu começo a entender o porquê que numa sala eu tenho facilidade e na outra eu não tenho. Né? É comum a pessoa chegar aqui e falar assim, pois eu tenho medo, eu sou muito ruim para falar em público. Aí eu falo, como assim? Me fala um pouco mais. Aliás, a pessoa chega aqui pedindo curso de oratória primeiro. Ela fala assim, eu queria fazer o curso de oratória. Eu falei, me fala o que está acontecendo. É porque eu tenho, assim, quando eu vou falar em público, eu travo. Aí eu falei, opa, peraí então. O teu curso de oratória é para te liberar a trava na hora de falar. Me fala um pouco sobre o que é. A pessoa, quando está falando, ela fala super bem, se comunica maravilhosamente bem, sabe? Eu falei, opa, então peraí, o teu problema não é a comunicação. Não é a fala, não é a oratória. O teu problema é o público, é isso? É isso aí. Qual é o curso de oratória que vai destravar essa pessoa? Aí eu encho ela de maravilhosas técnicas, coloco, vocês viram, pergunto para vocês, as técnicas vistas até agora, não terminou ainda, mas as técnicas vistas até agora são boas ou não? Cara, são boas. São, centenárias. Não tem nem o que inventar. Dale Carnegie é um dos melhores livros de comunicação do mundo. Então, assim, não dá para inventar muita moda. Agora, eu encho o cara de uma técnica boa e ele não tem o quê? O emocional desenvolvido. Aí o que ele vai dizer? Que a técnica é boa ou que ele não é bom? Ele vai falar sobre a técnica que não funcionou ou sobre ele que no comportamento não está conseguindo mesmo. Esse curso de oratória não funcionou. Eu continuo mal para falar em público. Eu falei, claro, você fez o curso de oratória, buscou mais uma técnica para comprovar como você é incompetente na hora de falar em público. Então, me acompanham quando eu falo isso? Faz sentido? Então, o ponto é, eu preciso saber o que me trava para a técnica funcionar. Porque a técnica funciona, não tem dúvida. Mas quando eu percebo que lá, no meu interno,
eu me sinto julgado. Pô, mas qual é o público que me julga? O que acontece? Aí eu começo a, então, fazer um melhor diagnóstico sobre isso. A gente vai falar bastante sobre isso e todo mundo vai ser bem diagnosticado, pode ficar tranquilo. Mas é só para entender... Não, super, pode ficar bem tranquilo. Mas é só para a gente entender que algumas travas, elas não são racionais. A maior parte das travas, inclusive, não é racional. Eu posso não conseguir fazer alguma coisa porque eu não sei a técnica. Tudo bem. Aí eu aprendo a técnica. Mas a maior parte dos meus problemas mora em eu saber a técnica e não conseguir aplicá-las. Foi? Por último, o corpo ali, que é o corpo energético ou espiritual, que é onde mora a nossa consciência sobre quem a gente é. Qual é a parte que a gente faz no universo, né? Aqui vai, naturalmente, tem as pessoas que vão para o lado da religião sobre isso, tem as pessoas que vão para o lado energético sobre isso, tem pessoas que simplesmente não acreditam nesse corpo. Ok? Mas aqui é a consciência sobre quem eu sou e o que eu vim fazer. Deixa eu dar um stop share aqui. Pronto, tá. Deu para entender, people? Deu para clarear um pouco mais? Querem mais um exemplo sobre essa questão do corpo emocional? Sim? Tá. Eu vou pegar, por exemplo, a Raquel falou sobre eu tenho medo dos meus projetos. Ô, Raquel, só para eu poder interagir contigo, tu já está podendo falar ou não? Se ela não puder falar, eu não vou pegar o exemplo dela. Vai. Eu posso, Juliano. Pode, então. Agora eu tô já tô só esperando aqui meu diretor. Só para finalizar, eu já fiz a minha parte aqui. Obrigada. Então tá, não, mas eu quero te ouvir então numa pergunta. Quando tu fala que eu tenho medo dos meus projetos fracassarem, o que significa o fracasso para ti? Deixa eu te explicar. É porque eu nunca me expus. Tem que falar muito rápido, porque senão a técnica não funciona. Qual que é o teu medo do fracasso? O que é fracasso para ti? É porque o meu termômetro é se eu estou sendo, vamos falar em termos de online, né? Se eu estou sendo curtido, se eu estou tendo uma interação na internet, mais curtidas, mais comentários. Então, e eu nunca comprei seguidores. Então, por enquanto, Me fala na tua vida pessoal, o que é fracasso para ti? Fracasso é quando você não consegue realizar os seus objetivos. Que mais? Me fala um pouco mais sobre o que é fracasso. Em que outro momento na vida... Em que outro momento na vida tu não realizou o teu objetivo e tu foi julgada por isso? Vários. Quando eu entrava nos projetos e abortava eles. Mas o que acontecia? Tu concorda que nesses projetos houve algum tipo de repetição? Houve um ciclo disso ou não? Eram meio parecidos? Sim, a repetição foi toda minha. Eu que não fazia. Perfeito. O ponto é, de novo, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo, mas medo do fracasso não é medo do fracasso de fato. Porque fracasso é uma palavra que, se eu perguntar para 10 pessoas que estão ouvindo, eu vou ter conceitos diferentes do que fracasso significa. Tu me deu um conceitual maravilhoso. Não, o fracasso é se o meu objetivo não é realizado, eu fracassei. Aí eu pergunto, se o meu filho era para ter tirado 10 na prova e ele tirou 9,8, foi fracasso, não foi? Foi, mas compreensível. Não tem mais. Não. Aí é que tá. Não? Não. É que eu tô querendo dizer, dentro do conceito que tu acabou de me falar, que certamente foi o conceito pelo qual tu foi criada, fracasso, por mais que eu tire 9,8, eu não me satisfaço com o meu 9,8. Faz sentido ou não? Faz. Tanto é que depois eu vou contar a minha historinha do meu teste do ratinho na folha. O que aconteceu com a minha vida por causa disso. Aí... Todo mundo achou que o meu QI sempre era muito elevado, então eu nunca podia fracassar em nada. Lindo! Vou te falar exatamente o ponto agora. Eu vou contar essa história e até fiz um vídeo que está aí no grupo sobre isso, o padrão que a mulher tem que ser perfeita. Mas o meu foi padrão intelectual, QI. Depois eu conto outro dia. Massa. Olha só que interessante. Tem um teste que foi feito com crianças jovens, bem pequenininhas, né? Pequenas assim, tipo jovem, já sabia ler, né? E deram para 20 crianças um teste.
Muito fácil. Muito fácil. Todas as crianças acertaram, que era um teste bem simples. Eles pegaram e separaram essas 20 crianças em 2 grupos. 2 salas separadas. Nessa sala de cá, eles colocaram, dessas 10 crianças, eles chegaram e falaram assim, criançada, olha só o teste de vocês. Vocês são muito inteligentes. Pô, parabéns, vocês tiraram 10. Vocês são crianças nota 10, muito inteligentes. Parabéns. Foram na outra sala e falaram, criançada, pô, parabéns. Olha só o esforço de vocês. Vocês se esforçaram ali fazendo o teste, todo mundo tirou 10. Parabéns pelo esforço de vocês. Vocês são muito esforçadas. Voltaram as crianças para a mesma sala, as 20, e falaram o seguinte, criançada, eu tô com um outro testezinho aqui para a gente realizar. Esse testezinho aqui ele é um pouquinho mais difícil que o anterior. Quem quer fazer? A criançada do lado de cá, ninguém quis fazer. E a de cá, todas quiseram fazer. Por quê? O que aconteceu nessa hora? Essa criança aqui, ela já estava com o estigma dela colocado como nota 10. Por que eu vou arriscar a nota 10 que eu já sou para, quem sabe, tirar um 9? Entende? Ela se apropriou daquele elogio, daquele valide, como se fosse ela. Eu sou super inteligente. E aí ela vai com aquilo para a vida, jamais se arriscando, porque qualquer risco que ela vai fazer é sempre um risco de tirar 9,8, sabendo que todo mundo acha que ela é 10. Aqui, o prêmio é pelo esforço. Porra, cara, quanto mais esforçado eu sou, mais as pessoas me valorizam. E as pessoas que metem a cara para tudo. E a gente sabe que a gente passou por criações parecidas. Quem aqui era da valorização do você é bonita, você é inteligente, você é legal? Alguém passou por isso? Eu passei. Quem mais? A Raquel que falou do QI, Fábio. Eu sempre passei. A minha madrinha queria que eu fosse era médica para lá. Depois eu longa história. As pessoas criaram e a gente acabou comprando aquele estigma do 10 e aí eu vou para a vida sem querer arriscar o meu 10. Porque, pô, se todo mundo me acha inteligente, eu não vou nem abrir a boca porque eles vão descobrir que eu não sou. A síndrome do impostor, sabe? Tá dando para entender? Então, nessa hora... Demais. Nessa hora vale essa análise para ver o que está me travando. Ao longo do caminho a gente vai brincar com isso, né? Vai trabalhar os diagnósticos para falar sobre isso. Mas é entender que a técnica em si ela não tem nenhuma relação com o corpo emocional. Eu aprendo muitas vezes uma técnica, mas eu tenho a dificuldade de aplicar a técnica, mas é por causa do corpo emocional. Pode falar, Fábio. Eu acho que você fala uma coisa. Bem isso que tu falou, na verdade eu passei, ainda passo por isso, porque eu sempre fui aquela aluna que tirava 10, né? Se eu tirava 9,5 eu chorava. E eu sempre carreguei essa culpa, exatamente o que tu falou, de não querer arriscar, porque com medo de eu ser julgada, não ser tão boa como eu era na escola. Exato. E até tem irmãos aqui, eu li esse livro aqui, Óbvio, Ignorância, não sei se alguém já leu, e ele fala exatamente o que tu falou. De que as pessoas que às vezes, né, sempre foram boas na escola, no caso das CDFs da escola, elas normalmente são as pessoas que não vão ter sei lá, eu até falo isso, que não vão muito para frente, não vão ser as pessoas extraordinárias do futuro, porque elas vão ficar travadas num certo momento. Isso até fala de uma pesquisa de Harvard que fizeram com os mais CDFs no caso lá da universidade, né? Que foram pessoas que foram medianas a vida toda, porque chegaram num ponto que nunca não quiseram mais arriscar além daquilo. E lembrando que o risco, olha só, a pessoa muitas vezes ela vai para a vida com medo de arriscar as coisas mais simples, porque ela entende que arriscar é um problema, não é nem avaliar o risco. Porque eu posso, cara, tem coisas que eu vou falar, cara, isso aqui eu não vou fazer. Juliano, olha só, tu tem que saltar do avião com aquela roupa de planar e tu tem que pousar sozinho. Tem um cara no mundo que consegue fazer isso, tu deve conseguir também. Eu falei, tudo bem, eu sou corajoso, gosto de saltar de paraquedas, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Eu sei dos meus limites, não é que eu não quero arriscar, mas eu pelo menos avalio o risco. Agora tem gente que não vai pelo medo do julgamento sobre 9,5, por exemplo.
E aí, pô, são pessoas brilhantes intelectualmente, mas que o emocional não foi desenvolvido. E o emocional, gente, só para ficar mais claro aqui, o emocional, ele vai com a gente para o resto da vida, se a gente não colocar um outro emocional em cima. Tu acha que se a gente não falar sobre o medo de cachorro da Michelle, não conseguir intervir no medo de cachorro, ela vai com 90 anos ter medo de cachorro ainda, sim ou não? Vai. Sim. Certeza. Certeza. Agora, se a gente consegue intervir no corpo emocional dela agora, o corpo muda. Você sabe, é como se tirasse com a mão e falasse, engraçado, não estou mais sentindo a mesma coisa que eu sentia antes perto de cachorro. Mudou alguma coisa, porque houve um ensinamento do corpo emocional. Fui claro? Deu para entender? Sim? Então é isso, entender que as emoções, o que a gente sente está num corpo e o que a gente está aprendendo nesse momento, técnicas, está entrando em outro corpo, o corpo racional. E que muitas vezes esses corpos vão esbarrar nos momentos em que eu vou estar tentando usar a técnica frente a alguma coisa que me causa uma emoção. Seja medo, tristeza, amor, alegria, não importa. Me causa uma emoção e às vezes isso vai se chocar. E a gente vai se entender bastante no meio do caminho com isso. Eu disse para minha terapeuta ontem que estou com trauma de julgamentos. Se eu sei que não sou, por exemplo, esse exemplo, porque me preocupar, eu ensino como não se preocupar. Mas às vezes comigo não funciona. Ah, interessante. Porque tem então já vai mais uma frase boa. Que a gente se torna especialista na nossa maior dor. Tá? Ô Ju, repete, por favor. A gente se torna especialista na nossa maior dor. Ah, ok. O que significa isso? Se quando eu era pequeno eu me senti profundamente incompreendido. Porra, aconteceu uma cena com meus pais ou com os meus criadores, com meu irmão, não importa. Eu me senti por alguém que eu admirava muito, me senti profundamente incompreendido. E aquilo foi me seguindo ao longo da vida. Essa coisa da incompreensão, pô, mas parece que as pessoas não me compreendem e tal. O que eu desenvolvo? Uma habilidade enorme de compreender as pessoas para tentar fazer como se fosse um processo de autocura, que não é real, que acaba não acontecendo. Então, eu acabo sendo muito bom em compreender as pessoas, mas eu me sinto incompreendido ainda. Então, a gente acaba, sim, se tornando muito especialista em alguma coisa que nos marcou no passado. E que, por muitas vezes, é a nossa maior dor. Tá? Falaremos também sobre isso. Eu estou trazendo ganchos aqui, coisas que a gente vai ver lá na frente, mas para a gente entender que talvez as primeiras travas que aparecem agora da oratória, que eu estou com dificuldade de fazer isso aqui não está saindo do lugar, não tem muitas vezes a relação com a técnica, e sim com o corpo emocional que não está sendo devidamente suprido. Fomos? Sim? Paulinho, tu está indo aí? Tá. Tá, mas tem que soltar o áudio. É que meu filho começou a chorar bem na hora. Aí tá ficando tudo. Já tá tranquila? Se tu quiser, era mais para ver. Ai, nunca tá tranquila, né? Mas. Mãe de primeira viagem. Quem é a mãe sabe? Não sei se tem mãe aqui. Quer dizer, sei da Lu, da Sandra, mas não sei da turma nova. O que tu te lembra, assim, porque como tu tá como madrinha, tens ajudado o pessoal aí no grupo e tal, deixa eu te perguntar para ti, pelo que tu lembra do oratório, assim, qual a ferramenta que foi mais marcante, o que foi mais interessante desse primeiro módulo para ti? E por que ele foi importante? Porque eu conto essa história. É a ferramenta que tu mais gostou? Essa ferramenta eu trouxe pra minha vida, assim, em tudo. No meu Instagram, quando eu tô conversando com os meus amigos, quando eu tô... Até aqui mesmo, de vez em quando saem, porque eu conto essa história. Eu acho que esses dias eu tava vendo, né, meu Instagram, e tem uma menina lá que ela dá consultoria pra coach. E aí ela disse bem assim, gente, coach não tem que ficar falando da vida dele no Instagram. Coach tem que falar da vida do coach.
E aí, na hora, eu pensei assim, gente, acho que ela não entendeu, na verdade, o que é coach, né? Porque uma das necessidades básicas que a gente vai aprender mais pra frente, né, com o Ju, é conexão, é gerar conexão. E a gente gera conexão através das nossas próprias histórias. Então, quando eu comecei o curso, eu sou meio confusa para falar, né? Eu penso quando falo, vocês vão ver isso daqui para frente. Mas o fato de aprender a contar a história e o fato de ter que contar a história em 1 minuto e meio é justamente para você começar a se policiar dos detalhes. Assim, eu estava vendo Douglas falar, Shirley falar sobre isso. Mas por que tem que ser 1 minuto e meio? Por que 1 minuto e meio? Não é que tem que ser 1 minuto e meio, mas o fato de você treinar sempre dentro do 1 minuto e meio vai te fazer contar uma história mais longa de uma forma mais assertiva. Não é isso, Ju? É isso, perfeito, perfeito. É isso aí. Agora, quer ver uma coisa? Dentro do que tu acabou de falar. Quem, ao ouvir a história da Michelle sobre medo de cachorro, entendeu, sentiu junto com ela o que é ter medo? E eu não tenho medo de cachorro. Eu adoro cachorro. Mas eu senti junto com ela o que é ter medo. E é para isso que serve uma história. Ela fez todo mundo sentir o que é ter medo de algo que a gente não controla. Posso usar essa história? Pô, claro que eu posso usar essa história. Que animal essa história. Se eu quero entender que as pessoas, sabe, se conectem comigo, altas histórias. Conectou a gente pelo que é sentir o medo. Pode falar, Sandra. Ô, Ju, e não tem história melhor do que a gente contar as nossas histórias, claro, né? Não tem como errar. A história não é minha. Tem como errar, ninguém vai... Não vai ninguém levantar e falar assim, não, essa história aí eu sei que é diferente, né? O cara tem medo. Eu dava aula de física no 2º grau, né? no cursinho, era o cursinho pré-vestibular. Eu dava aula no colégio e no cursinho. E, pô, as primeiras vezes que eu fui dar aula, tu fica meio assim, puta, vai levantar um aluno CDF e vai dizer que alguma, sabe? Tu fica naquela de achar que tem... Pô, quando tu vai contar uma história tua, não tem ninguém que vai levantar. A história é tua, tu é dono da história. Não tem como você estar errado na tua história, né? Porque é muito legal. Pode falar, Michelle. Uma das coisas que eu percebi fazendo essa ferramenta, né, de contar histórias, é uma reflexão sobre que tipo de histórias que eu venho contando ao longo dos meus anos, né? E geralmente as histórias que eu dou muito mais ênfase é coisas ruins que aconteceram comigo. E aí quando eu tive que pensar em histórias melhores, mais motivadoras, aí eu fiquei, meu Deus, qual que é a história, né? E aí começou a surgir já um monte de coisa. Aí eu fui elencando várias histórias que eu ainda vou contar e tal. Mas essa reflexão foi muito boa para ver que eu tô contando histórias ruins, sabe? Eu posso melhorar isso, sabe? Então, posso falar uma coisa? Olha como isso tem relação com a nossa criação. Quem daqui, quando tirou, sei lá, a sua nota a menos que 10, foi mostrar lá pro pai e o pai falou, tá, mas por que não tirou 10? O que faltou para você tirar 10? Ou quando levou 10, ouviu, mas não fez mais que obrigação. Alguém já passou por algo parecido com isso? A outra, ela não, porque eu sempre tirava 10, filha da mãe, né? Tipo... Não, porque eu sou filha de professora, ela não podia fazer isso comigo. Eu tava olhando pra Fábio, que meu olho não dava... Ah, tá! Não, é que ele sempre falava que eu não precisava chorar, que podia tirar 7, que tava muito bom. Olha só! Eu queria tirar 10, eu não sei porque eu... Sabe? Então eles me falavam, não, tu pode tirar nota baixa também. Cara, é a coisa mais engraçada. Isso. Isso daí é o meu filho mais novo, é exatamente assim. Para ele, cara, tirar 9, assim, ele é muito perfeccionista, assim, e tal, e eu tô tentando trabalhar o máximo isso nele. De sair dessa ideia de, cara, bicho, tirou 8, tá bom, tá tudo certo, sabe? Eu não me preocupo com nota, blá, 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 mas parece que a criança tem uma autoexigência enorme, em algum momento isso é plantado, né? Mas eu tava te falando que a gente, de alguma forma, foi cobrado e a gente sempre foi instruído a olhar para o que não estava bom. Não é de 10 que eu poderia ter tirado, eu acertei 80%. Eu poderia falar, cara, que legal, olha só, 80% que você sabe, parabéns dos 80%. Não, pô, que bosta esses 20% que você errou, hein? O que aconteceu aqui? Por que você não sabia isso? A gente se acostumou a olhar para o que falta, ou se acostumou a olhar para o que não está bom. E aí a gente perde o senso da gratidão.
De falar, pô, que legal que eu sabia isso aqui. Pô, que legal que eu tirei 9,5. Pô, faltou meio, mas pô, olha só que legal o 9,5. E a gente se acostumou. Quando a gente começa a treinar, isso é treino. Eu tenho que treinar a minha visão para o mundo de olhar o que é bom na mesma cena. Uma mesma cena para duas pessoas, um vai dizer que está uma bosta e o outro vai dizer que está muito legal. A mesma cena significa que o olhar que cada um está tendo é seu. É baseado na sua história. Então, quando você fala assim, pô, agora eu comecei a olhar as histórias e tal, isso vai conectando coisa boa, que conecta coisa boa, é uma curva que só melhora. Quanto mais a gente se esforçar em buscar uma história boa, que conecta em outra, que conecta em outra, mexe com a motivação, mexe com o nosso olhar para o mundo, mexe com a gratidão, mexe com o olhar sobre as pessoas, tudo. Fechou? E, pô, o que mais que a gente pode falar hoje no nosso Hangout? Foi bom o Hangout até aqui? Sim? Por que foi bom? Ah, porque eu aprendi a fazer equação de segundo grau, né? Aí, Por que foi bom? Quero três depoimentos aí do porquê que foi bom o nosso Hangout hoje. Para mim foi bom, porque foi bem esclarecedor para o momento que eu estou vivendo, que eu contei no início. Né? Porque eu consegui identificar o meu corpo físico, que adoeceu. Consegui identificar minhas emoções, tristeza. Né? Já estão aparecendo aí, inclusive? Que já estão aparecendo. E a questão técnica também, bem interessante. Nossa, ainda estou absorvendo. Digerindo, mas foi muito bom. Legal, Shirley, legal. Tenho certeza que tu vai mexer bastante no corpo emocional ao longo do processo aí. Certeza. Sim. Pode falar, Douglas. Depois eu vou falar o que a Raquel escreveu aqui. Essa é muito boa. Foi bom hoje pela questão da reflexão. Quando você falou do corpo emocional, do corpo físico e também da questão da energia, eu fiquei imaginando que eu estou também nessa fase de olhar muito dentro do escritório quando eu estou analisando alguém e ver quem é o pai e a mãe da pessoa, porque isso vem muito nítido no que a pessoa se tornou e nos problemas que ela acaba repetindo na vida dela. Quando você estava falando da questão da nota, eu comecei a pensar em mim, né? E eu sou o filho do meio em uma casa com 5 filhos. Dos quais os 2 mais velhos são meus irmãos extremamente problemáticos na época da infância, tipo, não gostavam de estudar, caçava confusão com os coleguinhas, e 2 meninas, logo, paixão do pai e da mãe, as menores. E eu, o meio, o cara que foi esquecido. Que excelente! Eu digo o cara que foi esquecido porque é o seguinte, quando vocês falam da nota, tirei 9,5. Cara, eu podia tirar 8, que eu não tinha problema. Meu irmão fez o meu pai prestar atenção porque ele tirou 5, tirou um 6. Então meu pai olhava o 8, pô, o Douglas é bom, mas eu sou terrível, porque eu sou um cara da turma do fundão. E as minhas irmãs não estavam nessa fase na época do colégio, porque a distância de idade é muito grande. Então não tinha muita competição de nota. Tinha mais com meus irmãos mais velhos, né? E até no comportamento. Então, eu vejo que na questão de pessoa, e uma das coisas, por exemplo, a gente falou do medo de falar em público, né? Uma das coisas dessa foi que, tipo, eu nunca quis chamar a atenção, porque chamar a atenção te dá trabalho, exige uma expectativa maior. E aí, quando você vai expor e falar algo, você ou vai expor e vai continuar decorrendo sobre aquele assunto, ou você vai falar uma coisa e vai morrer o conteúdo e vai deixar de ser interessante. Era uma das coisas que sempre vinha na minha cabeça quando eu pensava, pô, vou fazer por conteúdo para ir para a internet, mas, pá, que conteúdo? Assim, ó, vai falar... pode ter certeza que, e aí novamente mora a questão do que é a síndrome do impostor, tá? Síndrome do impostor é o cara que lá dentro ele tá cheio de conteúdo, porém ele nunca acha que tem. Então ele está sempre se achando como se fosse impostor de alguma coisa. Pô, eu vou começar a conversar contigo, porra, aí vem, nossa, conhecimento. Cara, pô, o cara tá cheio de coisa ali, mas aí quando eu pergunto, cara, tu sabe das coisas? Pô, não, bicho, eu no fundo, assim, eu sinto que falta muito ainda,
é sempre a sensação do que falta. Sensação do que falta. A gente é corpo emocional, de certeza. Tu já me explicou uma metade do diagnóstico que é baseado na tua criação familiar, mas existe uma cena bem específica e a gente, ao longo do caminho, vai poder trabalhar ela. Ao longo do caminho. Mas é corpo emocional, de certeza. Pô, se eu tiro 8, não é porque não importa a nota no final. Não é a questão, nunca é a nota. A questão é o que a nota significa para quem eu estou valorizando naquele momento. Se eu mostro 9 para o meu pai e ele dá um uhul, pô, show, 9 é o meu, 9 é a nota. Se eu falo um 7 para o meu pai e o meu pai grita de alegria, pô, beleza, 7 está ali, 7 é a minha nota. Entende? Então, a gente vai mexer sobre isso, mas isso é bem corpo emocional. E que legal que, se ao longo do Hangout isso já mexeu um pouco, já começou a te trazer histórias sobre isso, ponto para nós. Tá bem legal. A Raquel colocou assim, inventar história, pode? Tem uma mente muito fluente e lúdica, usando ferramentas boas, claro, tal. Sempre muito bom. Hoje identifiquei isso. Ah, não. Aqui, tá. Isso aí já está falando sobre o Hangout. O Hangout foi bom. Inventar história pode? Pergunto para vocês. Por que não? Eu acho que dá trabalho, né? Vai esquecer, vai contar diferente. Eu tinha tanta história para contar na minha vida que o pessoal me achava mentirosa. E não era. A minha vida é muita história que acontece, histórias. E foi o primeiro coach que me fez reavivar isso, que eu adoro contar elas. Eu nunca contei. Essa semana eu comecei. Que massa. Olha, deixa eu falar uma coisa. O inventar história, a Shirley... Responde aí. A Shirley falou um negócio, né? O problema de eu inventar história depende. Vamos lá. Uma coisa é eu ser um ator. Um ator, ele sabe, ele treina para manipular as emoções dele. Ele não treina um texto, ele treina para manipular as emoções dele. Ele consegue, com uma história que não é da vida dele, transmitir medo, raiva, amor, alegria. Ele consegue fazer isso. Ele treina para aquilo. Mas não é a história da vida dele. Se eu quero fazer um processo onde eu vou envolver pessoas e etc., e eu quero utilizar essa história de forma concatenada, não faz sentido eu colocar uma história inventada, porque aí eu vou começar a criar um rol de histórias como se eu fosse chegar ao Tony Ramos. Olha só, tu lembra a novela lá de 1983 que você fez naquela cena do capítulo 82? Me fala como é que foi aquela cena. Eu falo assim, porra, bicho, tá louco? Eu decorei naquela época, hoje eu não sei mais. Agora você fala, ô Tony Ramos, olha só, tu lembra quando tu estava na Globo em 1983, lá em setembro mais ou menos, que tu participou daquela novela? Porra, o cara vai na hora, ele vai lembrar de tudo que aconteceu na vida dele, porque é a vida dele. Entende? Não é uma coisa que eu decorei para aquele momento. Então, assim, o inventar história, se for para ser lúdico, gente, olha só, eu vou contar as histórias aqui, não são histórias da minha vida. E aí eu tô contando história e tal, e eu consigo conectar as emoções, foi uma boa atriz, tá tudo valendo. Agora, se eu quero fazer isso ao longo de um processo, porra, haja cabeça para lembrar o que é inventado e o que não é, né? Aí é dose. Só por isso. Que mais, people? Mais uma contribuição de por que foi bom o Hangout de hoje. A Shirley e o Douglas já falaram. Tá, eu só vou falar mais uma coisinha. Então vai. Porque foi bem legal você sozinho no Hangout. Né? A gente não tinha tido ainda. Obrigado. Né? Muito obrigado. Eu sozinho. Pô, a Paula se sentiu ali mal, né? Não, gente. Não, tô brincando. Tô enchendo o saco. Não. Tô brincando. Era só pra pegar no teu pé. Tô brincando. Ô, Juliano, vocês não vão comentar um pouco sobre os nossos vídeos? Só se for alguma coisa pontual. Os comentários vão ser geralmente... É que os comentários vão ser geralmente colocados ou no grupo ou baseado em alguma dúvida que as pessoas tenham em Hangout. Sabe? Vamos falar sobre essa ferramenta e tal. O que vai acontecer é que daqui a pouco a gente vai... Vamos fazer um outro vídeo. Vocês vão começar a notar diferenças entre um vídeo e outro. Entendi. Tá? Uhum. Tá. Então, acho que a Vá costuma comentar todos, só que os últimos ela não comentou. Mas ela pediu até uma certa atenção da gente, compreensão, porque ela está no momento de correria. Mil coisas, exatamente. Mil coisas. Vai dar tempo. Pode ficar tranquila.
Vamos lá, Fábio, Rê ou Michele? Só para não pegar as madrinhas. Ah, pode falar, Paulo. Eu queria falar, pelo jeito. Eu queria só falar uma coisinha rapidinho, que é com relação a gente valorizar as nossas histórias, né? Às vezes a gente acha que as nossas histórias não são boas o suficiente ou alguma coisa do tipo, mas vocês vão ver que à medida que o tempo for passando e a gente for estudando juntos, as histórias vão acabar surgindo. E sim, temos que valorizar todas as nossas histórias, todas elas trouxeram um significado e uma importância para a gente, que com certeza vai conectar com alguém que está precisando ouvir essa história. Eu estou falando isso porque a minha primeira cliente de coach, ela veio através de uma história que eu contei no meu Instagram. E isso é muito legal. Eu estava com o meu Instagram só postando frases e tudo, e aí um dia eu falei, cara, eu vou mudar, vou fazer uma coisa diferente. E aí eu usei a técnica de oratória para começar a contar a história. E contei uma história, e foi através dessa história que ela entrou no meu inbox e se tornou minha coach. Que animal. Bom. E queria só rapidinho contar uma história para fechar. Rapidinho, posso? Toca a ficha. Vou deixar para você, então, aí a história de encerramento. Antes de tu contar a tua história, Raquel, aparece para nós aí para tirar a foto do nosso hangout. Deixa eu me arrumar. Quem vai tirar a foto aí? Sou eu mesmo, caramba? Estão prontos? Todo mundo com sorrisos. Ai, caramba, apertei errado. Volta. O mesmo sorriso. Ah, Raquel, tira o... Bom, não, deixa a Raquel de ninja. Ele tava de ninja, tava legal. Vai lá. Sorriso amarelo, todo mundo. Tá ótimo. Vamos lá. Pode... Gente, ó, a Paulinha vai terminar, mas vamos... Eu quero só... Obrigado por terem aparecido. Quem não tá presente, que vai poder assistir de novo. E semana que vem, se eu não me engano, é com a Vá. Semana que vem é com a Vá e depois eu acho que a outra já é comigo. Tá bom? Obrigado por terem aparecido. Paulinha, manda ver. Gente, em 2006, eu viajei para Brasília para correr um esporte chamado Corrida de Orientação, que é um esporte dentro da floresta, onde você se localiza com um mapa e uma bússola. E eu estava disputando o campeonato, eu já ia ser campeã brasileira naquela corrida. E aí, no meio do meu percurso, né, a gente tem que achar os pontos, eu pisei em cima de uma casa de marimbondo. E aí veio marimbondo pelo meu cabelo, na minha perna, eu sentia como se fossem várias facadas ao mesmo tempo no meu corpo. Foi uma coisa, assim, horrível. E eu saí correndo sem direção e me perdi. E aí, depois de algum tempo, eu achei o organizador da prova. Ele estava numa estrada e ele já estava com ambulância. Ele falou assim, não, vamos para o hospital porque é perigoso, você pode ter alergia. Eu falei assim, não, eu não posso sair porque eu tô disputando o campeonato, então eu posso ser campeã já nessa corrida. Só me fala onde eu tô aqui no mapa, porque faltam 2 pontos para eu terminar. E aí ele me disse onde eu tava e falou que ia me esperar na linha de chegada. Eu sei que eu tracei o azimuth, né, com o mapa e a bússola, e saí correndo, eu finalizei a corrida, e quando eu cheguei, eu descobri que eu tinha sido campeã. Então, por que eu conto essa história? Porque a gente está iniciando um processo e no meio do caminho a gente com certeza vai encontrar várias casas de marimbondo. Mas o mais importante é a gente ter foco naquilo que a gente realmente quer. Que nenhum marimbondo e ninguém vai tirar a gente do nosso caminho. Porra! Então, Fooddex. Animal. Eles já conhecem a minha história, mas eu mudei porque eu conto essa história. Eu mudei porque eu conto essa história. Mudou, tá vendo? A mesma história com um finalzinho diferente. Animal? Porra! Animal. Exatamente, a estrutura. Cara, como faz diferença eu colocar uma estrutura e do porquê que eu conto essa história? Sabe? É muito legal. Brigadíssimo mais uma vez, people, por terem ficado até aqui. E até o próximo. Beijo para vocês. Boa semana.